Bem-vindos a este que é o 11º programa do Roda Viva, um programa que traz o mundo aos Açores e leva os Açores ao mundo. Piedade da Landa, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Esta semana nos Açores discute-se o orçamento e o plano de investimentos para o ano 2019. Pedro Gomes, depois de algum fogo cruzado entre o governo e a oposição, houve alguma coisa que te deixasse sem sono desta discussão do plano e do orçamento de 2019? Bem, esta semana discute-se nos Açores o plano e o orçamento, não é bem verdade. Discute o Parlamento, discute os deputados e discute o Governo, porque eu não vejo de facto a sociedade civil açoriana discutir este plano e orçamento. E nós estamos fazendo isso aqui. Sim, nós estamos tentando levar ao resto da sociedade civil um pouco desse debate. É verdade, mas é interessante verificar que a sociedade debate pouco estes instrumentos. E se tivermos em consideração que este plano de orçamento é um plano de orçamento de meio de legislatura, de um governo que está há 2 anos em funções, é um plano de orçamento de continuidade em relação, não só aos últimos 2 anos, mas também à continuidade da governação do Partido Socialista. É de facto estranho nós não vemos também a sociedade debater mais estes instrumentos, que, sendo instrumentos de previsão económica por parte do Governo e da Administração Pública Regional, também trazem indícios para a sociedade, para as famílias, para os investidores privados, para as empresas. Não é indiferente um orçamento aprovado de uma determinada maneira ou um orçamento com um outro sentido diferente deste. E, nessa medida, de facto, nós temos falta de debate social, de debate na comunicação social, de debate na sociedade açoriana sobre esses instrumentos. Se este plano de orçamento me deixa sem sono, não me deixa porque eu acho que já estamos habituados a este tipo de planos de orçamento. E, sobretudo, estamos habituados a um fator que é negativo neste tipo de documentos e que tem sido reiteradamente repetido. São documentos demasiado estáveis. E, sobretudo, são documentos que não são verdadeiros. Em bom rigor é preciso dizer isto. Porquê é que não são verdadeiros? Um plano e um orçamento é naturalmente uma previsão de receitas e uma previsão de despesa. Só depois, fim do ano económico, é que se sabe exatamente que se as receitas foram todas arrecadadas e se as despesas foram concretizadas. Mas o Governo tem sido useiro e vezeiro, para usar aqui uma expressão comum, num determinado tipo de atitude em relação ao plano que é o instrumento que traduz as intenções de investimento da região, do investimento público da região para o ano, neste caso para o ano 2019. E tem sido repetente numa determinada estratégia. Anuncia todos os anos que o plano é o maior de sempre. E é verdade, nominalmente é sempre o maior plano de sempre, é sempre maior do que o do ano anterior. O de 2019 não foge, de facto, a este destino político, diria eu. Mas o que politiqueiro, sim, preferidos. Sim, que depois não é para cumprir. Depois não é para cumprir. E o que é verdade é que, sistematicamente, há 1/3 deste plano de investimento, isto é, destas intenções de investimento, que nunca são concretizadas. Em relação a 2017, foram 144 milhões de euros que não foram concretizados no investimento. A execução do plano, isto é, aquilo que foi, de facto, a despesa que foi efetuada no plano, daquilo que vem do orçamento regional e depois com o cofinanciamento da União Europeia, ficou-se por 72%. O ano de 2016 foi por 70%, início da legislatura. Isto é, nestes 2 anos de legislatura, os planos de 2016 e 2017 tiveram execuções de 71%, muito baixas em relação àquilo que é desejável. E se formos percorrer os anos anteriores, vamos verificar isto mesmo. Só para termos uma ideia, nos últimos 5 anos, contando aqui com a previsão com 2017, o Governo deixou de investir cerca de 600 milhões de euros que estavam previstos nos planos de orçamento. Nos planos. Portanto, há investimento que não é realizado. E não é realizado porquê? Porque o Governo esconde uma situação económica dos açorianos, não há capacidade, não há recursos financeiros para fazer este investimento. E a maneira que o Governo tem de resolver este problema é sobreavaliar os planos, sobredimensionar os planos e depois ter taxas de execução muito reduzidas. Isto depois tem de facto um efeito perverso, porque nós olhamos para um plano e perguntamos, ou pelo menos eu pergunto, o que é que estamos a discutir do plano para 2019? Estamos a discutir a construção de uma estrada, a construção de uma infraestrutura, a construção de um equipamento, ou não estamos? É porque com uma taxa de execução de 70%, nós percebemos que 1/3 do que ali está não vai ser construído, não vai ser executado. E a falta de intervenção cívica, a falta de debate na sociedade, na dita sociedade civil, desse tipo de documento, advém daí, advém
sucessivamente ir, digamos, dos eu creio que em parte... tornando-os estéreis e sem interesse para serem discutidos eu creio que em parte... Ou é, por outro lado, uma descrença total no sistema? Eu creio que é um misto das duas coisas. Eu creio que é uma ideia de que, de facto, estes instrumentos não correspondem a uma verdade. Em segundo lugar, há uma certa descrença no sistema político, nos partidos, nas instituições, que faz com que a sociedade se divorcie deste tipo de debates e acho que estas questões devem estar entregues aos políticos. E mal, não podem estar entregues aos políticos. Nós vemos o que acontece a nível nacional com o debate do plano e dos orçamentos anuais. Aliás, neste momento está a decorrer ainda a votação na Assembleia da República do Orçamento de Estado para 2019 e há, de facto, um debate na sociedade civil, nos jornais, na imprensa, sobre o orçamento, coisa que não sucede aqui. Mas gostava também de dizer aqui uma outra coisa relativamente à parte orçamental. E fazer aqui um exercício de balanceamento entre 2008 e 2019. Para percebermos, de facto, qual é a estratégia do Governo em relação a estes dois instrumentos. 2008 foi o último ano antes da crise. Tivemos Troika, a Troika já saiu, já terminou o período de Troika há quase 4 anos. E, ao olharmos para este período de tempo longo entre 2008 e a projeção agora económica para 2019, do plano e do orçamento para 2019... Passaram 10 anos? Passaram 10 anos. Nós percebemos que o PIB regional cresceu 12% neste período de tempo. A carga fiscal aumentou 35%. E o rendimento das famílias cresceu apenas 7%. O que é que isto significa? Significa que o Governo continua a insistir numa carga fiscal elevada para o benefício do próprio Governo. Porque o Governo regional não pratica um desagravamento fiscal, podendo fazê-lo, porque tem instrumentos legais que permitem que a região diminua alguns impostos e faça uma redução fiscal, nomeadamente nos impostos diretos e nos impostos indiretos, o mais ilustrativo, no IVA, na matéria dos impostos indiretos. Não faz esta redução fiscal. O que significa que há uma carga fiscal muito grande que pesa sobre os açorianos. Uma das críticas que é pública é a carga sobre os produtos petrolíferos. Exatamente. Pesa sobre os açorianos, pesa sobre o consumo e, sobretudo, pesa sobre as famílias e sobre as pessoas singulares. Porque se formos olhar, de facto, o peso do IRC na receita fiscal da região é muito baixo. É quase nenhum. Só para termos uma ideia, para 2019 a região prevê arrecadar 50 milhões de euros de IRC, que é o mesmo valor de 2018, contra um montante de 168 milhões de IRS. Portanto, nós vemos aqui, e 324 milhões de IVA, nós vemos aqui que, de facto, este dado do IRC é sintomático do estado da economia açoriana. As empresas estão mal, estão descapitalizadas, não há atividade económica, ou há uma atividade económica reduzida, e não geram valor acrescentado, não geram riqueza, e depois todos os problemas associados à falta de geração de riqueza estão cá do outro lado da balança, que é, depois nós temos aqui uma necessidade de uma política de solidariedade social e de caráter assistencial muito grande, para a qual o Governo Regional e a região canaliza imensos recursos. Mesmo assim, Piedade, nessas grandes rubricas que alocam as verbas para a solidariedade e para o apoio às famílias, há uma redução de cerca de 10 milhões de euros, segundo vimos de uma deputada da oposição no debate de ontem. Há realmente uma redução da percentagem que é alocada ao capítulo da qualificação e da igualdade de oportunidades. 7 pontos percentuais, 0,7, portanto passou de 20,7 para 20. E há um aumento, aliás, não só esse capítulo que reduz, mas também a melhoria da sustentabilidade, e há um reforço do capítulo que diz respeito ao fomento do crescimento económico. Não sei se de alguma forma é a resposta a esta letargia ou a esta menor atividade económica da região, mas o certo é que, aliás, o discurso do Sr. Vice-Presidente na apresentação do plano foi essencialmente centrado na questão da criação de emprego, num conjunto de programas de apoio à empregabilidade e apoio às empresas e no reforço da inovação, no reforço da qualificação, da internacionalização das empresas, etc. Ou seja, ele centrou-se muito nesse aspecto que é realmente importante, mas nós não nos podemos esquecer que a aposta no emprego tem que ser realmente um emprego qualificado, porque há situações, e nós falamos nisso no último programa, podemos ter taxas de desemprego
aliás, taxas de pobreza simultaneamente com taxas de emprego, desemprego a diminuir, exatamente. Então, temos menos desemprego, mas temos a mesma pobreza. Temos pessoas mal remuneradas, digamos. Estão trabalhando, mas não oferem o suficiente para viver. Essa é que é a grande questão, portanto, dos trabalhadores pobres, que muitos deles até estão a receber também rendimento social de inserção. Portanto, ou seja, há que elevar o nível dos rendimentos das famílias e isso implica que tem que se apostar num emprego de qualidade. Mas já não são muitos anos com planos de apoio às empresas e de promoção do investimento. Não é transferir demasiado deste IRS que o Pedro Gomes há pouco falava para as empresas, ou seja, ir retirando um pouco à classe média, que pelos números vai ficando cada vez com menos dinheiro disponível para viver melhor, e ir entregando às empresas. Eu penso que esse é um aspecto importante, ou seja, o risco que se corre aqui é que todo este conjunto de programas, e são muito variados e têm muitos nomes, eu registrei um conjunto de nomes que o Sr. Vice-Presidente apresentou desses programas que vai, só para dar um exemplo, inovar, Move Emprego, plano de estágios de profissionais de integração contínua, ELP Conversão, ELP Contratação, CPE Prémio, a caminho do Cluster Digital dos Açores, Startup Universitário, isto para dar alguns exemplos dos programas, portanto são muitos programas. Muitos nomes bonitos, Pedro. Nomes bonitos, criatividade dos nomes, e sem dúvida, mas há aqui um risco que é isso. Lá a criatividade tem o seu Vice-Presidente, nós não nos podemos... Há aqui um risco destes apoios às empresas transformarem-se em subsídios às empresas, porque a grande eficácia destes apoios, e que são importantes, alguns deles são importantes, a gente tem que reconhecer a mais-valia dos programas ocupacionais, porque sem dúvida que trouxe aqui, pelo menos cativou alguns dos nossos jovens no tecido empresarial. Hoje em dia há programas para incentivar a empregabilidade desses estagiários, portanto, no sentido das empresas não se aproveitarem, que tem sido um risco, aproveitarem-se dos estagiários com mão de obra barata, ou mão de obra mais barata. No mercado. E segundo o que disse o senhor. Mas também é certo que esses jovens que vão para as empresas estagiar acabam por ter uma oportunidade de mostrarem o que é que valem. Exatamente, e isso é muito importante, ficam nas empresas porque são de facto muitas bons, vezes a gente vê anúncios de emprego em que diz com experiência profissional, e nenhum jovem acabado de sair da universidade pode ter experiência profissional. Exato. Se não lhe derem essas oportunidades. Claro. Portanto, esse aspecto parece-me que é importante, mas só 54%, se não me engano, dos jovens que estão em programas ocupacionais é que têm conseguido trabalho na sequência do estágio. E aí já há esta questão que se coloca, até que ponto é que estes programas, ou qual é a eficácia destes programas na transformação do nosso tecido empresarial. Um dos aspectos que eu acho que é importante, o seu Vice-Presidente, aliás, há dois aspectos importantes. Ele aposta muito, ou falou muito, da importância da formação e da qualificação, mas retirou as entidades responsáveis pela qualificação dessa equação, ou seja, universidades, escolas profissionais, não estão envolvidas nesta qualificação dos trabalhadores, mas solicita-se ao próprio tecido empresarial privado que faça essa qualificação. Esse é um aspecto. Por outro, se nós formos ver os níveis de escolaridade dos próprios empresários, não só a nível nacional, mas também a nível regional, a maioria dos nossos empresários tem uma muito baixa qualificação e, portanto, a sua sensibilidade para colocar pessoas qualificadas com licenciaturas ou até com doutoramentos nas suas equipas e, com isso, melhorar o nível de resposta, a qualidade do produto que estão a inovar até no produto que estão que faz parte da sua empresa, do seu negócio, é muito difícil. Claro que eles vão aceitar os apoios que o Estado pode dar e, enquanto duram os apoios, provavelmente estes jovens vão ter alguma inserção no mercado. Muitas vezes esses jovens trazem inovação para as empresas, mas os próprios empresários não estão abertos para aceitar essa inovação. Exatamente. E, portanto, eu recentemente estive num encontro de sociologia onde se falava desta questão do emprego jovem e do desemprego jovem e sobretudo, se tentava perceber como atrair os jovens que saíram do país à procura de oportunidades de trabalho, e uma das coisas que o investigador do Norte referia é que eles são capazes de regressar, inclusive recebendo um salário mais baixo, mas se as empresas lhes oferecerem oportunidades de carreira, se lhes oferecerem oportunidades de desenvolver um projeto e de colocarem ao serviço da região ou do país
o know-how, os conhecimentos que eles adquiriram até no estrangeiro. Portanto, as empresas têm que estar mais abertas à transformação do seu funcionamento. E eu acho que a forma como estes programas aparecem, não sei até que ponto é que eles vão transformar o nosso tecido económico, que é um facto que é um tecido de pequenas e médias empresas e, portanto, o investimento em recursos humanos é sempre muito limitado, mas tem que começar a apostar em negócios de ponta, em negócios diferenciados, porque nós vemos, infelizmente, muitos negócios que abrem e fecham muito rapidamente. Quando termina o apoio estatal, o negócio acaba por fechar. E esse é um risco que neste momento estamos a correr no domínio da hotelaria, da restauração, portanto, que está a ser muito desenvolvido na esperança de que estas vagas de turistas continuem. Portanto, apoiar esses empresários é bom, mas é preciso também ter a noção de qual é o futuro do negócio que estão a empreender. Pedro Gomes, esse tipo de programas que têm sido recorrentes, têm mudado de nome, alguns supostamente já deviam ter acabado, porque supostamente já deviam ter surtido os efeitos que eram para surtir, mas que foram mudando de nome e foram transformados em coisas novas ou aparentemente novas, são muitas vezes apelidados pela oposição como uma espécie de tapete por onde se varrem os números do desemprego. Qual é a eficiência, de facto, desse tipo de mecanismo para tornar mais permanente o emprego? Eu lembro que o Dr. Mota Amaral, essa semana, escreveu um artigo também que fez publicar em todos os jornais da região, como é costume, com fortes preocupações sobre o emprego precário dos jovens, que no fim de contas é uma coisa que nos preocupa a todos. Não é uma bandeira da esquerda, nem da direita, nem de coisa nenhuma. Naturalmente. É uma bandeira de todos nós e devia ser uma bandeira de todos nós, não é? Mas esta questão entrou um pouco naquilo que eu disse há pouco, que é, quando nós não temos uma economia a crescer a um ritmo suficientemente robusto e a uma velocidade forte... Mas há um dado interessante, que é, em 2015 e 2016, a economia dos Açores cresceu percentualmente mais do que a economia nacional. Sim. Mas o desemprego nos Açores não diminuiu ao mesmo ritmo que diminuiu a nível nacional. E o PIB não cresceu ao mesmo nível que cresceu a nível nacional. E os índices de pobreza neste momento são maiores do que a nível nacional. Há que dar uma nota de que, eu fui por acaso, estava com curiosidade desta questão do PIB, e o INE refere que entre 2000 e 2015 apenas a região autónoma dos Açores registrou uma trajetória de convergência com a União Europeia. Portanto, apesar de o valor atingido não é o valor ideal, mas não deixa de ser a região do país que convergiu, porque depois destes anos de crise... Mas a questão não é essa. Isto tem muito a ver também com o esforço que foi feito para combater os efeitos da crise de 2008. Exatamente, mas as regiões que não conseguiram fazer, até a região... Resta saber qual é o preço que vamos pagar no futuro. A questão é esta, precisamente. A região convergiu, mas converge a um ritmo muito baixo. Aliás, basta olharmos para este número para percebermos de que é que estamos a falar. No Açores 2020, o Governo definiu como meta para 2020 que a região estivesse entre 80%, que o PIB regional fosse entre os 80% e os 85% da média europeia. Isto é, 2014-2020, vamos entrar em 2019, daqui a um ano e muito pouco. O que é verdade é que o PIB regional é 70% da média europeia. Mas nem a nível nacional estamos 80%. Não, mas, portanto, a meta era essa. Dificilmente a região conseguiria atingir os 80%. Sim, mas não fui eu que escrevi, não Mas Piedade, não foi nenhum realista que não esteja lá. Agora, eu acho que a tendência de convergência é positiva, não é? Com certeza. Agora, o que é verdade é que o PIB regional é 70% da média europeia. E nós crescemos, mas os outros também crescem. Nem todos. Sim, regiões do país que não cresceram. Agora, o que é verdade é que para nós podermos crescer e diminuirmos o diferencial com a União Europeia, isto é, para aumentarmos o nosso nível de riqueza e nos aproximarmos da riqueza média da União Europeia, nós temos que crescer de uma maneira robusta, sustentada e mais rápida do que os outros. Porque os outros também crescem. Quando nós crescemos, eles vão sempre fugindo à nossa frente. Vamos usar a expressão assim mais vulgar. E o que é verdade é que não tem acontecido. E nós olhamos para esta proposta de plano e de orçamento. Aliás, como se olhou para o orçamento de 2018, 2017 e 2016. E nós o que vemos são oscilações entre as várias rubricas e vários programas orçamentais, vários programas inscritos no plano, mas não vemos de facto uma mudança de estratégia. Isto é mais do mesmo. E os anúncios dos programas que o Sr. Vice-Presidente do Governo faz, eu diria que isto é um ritual, é como o Natal, acontece todos os anos.
E em cada discussão de plano de orçamento, o Sr. Vice-Presidente... O São Martinho é em novembro e o Natal é em dezembro, não sim, falha. Sim, não falha. O Sr. Vice-Presidente, na sua primeira intervenção, anuncia sempre um cardápio vasto de novos programas, de programas renovados, com novos financiamentos, que no fundo se destinam a almofadar, de facto, isto quase todos eles na área do emprego, alguns direcionados para as empresas que são importantes para a exportação, para a colocação de novos produtos, para a inovação tecnológica, com certeza, mas uma parte destes programas são programas para almofadar o desemprego. E o que é verdade é que nós temos nos Açores cerca de 5 mil pessoas que estão nestes programas todos oficiais a fazer formação, nova formação profissional, requalificação profissional, enfim, com as várias designações que são dadas à aquisição de novas competências na área profissional, mas que estão fora do mercado, de trabalho, que não estão a trabalhar, estão em programas de formação profissional ou em programas ocupacionais e que não constam das estatísticas do desemprego. E verdade seja dita que os 8% de desemprego, 8,2% de desemprego que hoje existem nos Açores, a taxa seria muito superior se de facto estas pessoas não tivessem apoiadas por estes programas e inseridas neste tipo de programas, teríamos uma taxa de desemprego muito mais elevada. Há uma outra coisa que eu gostava também de acrescentar a esse aspecto da formação que me parece importante, porque na realidade muito da verba que é movimentada para esses programas é a verba dos fundos europeus e portanto é financiamento europeu. Mas há uma verba do orçamento... Há financiamento europeu que tem que ter uma parte de componente regional. Exatamente. Mas há uma verba que é essencialmente regional, que é do orçamento da região, que tem a ver com o pagamento de recursos humanos, portanto, ou seja, com a nossa administração regional na área da educação. Despesa corrente com o pessoal da administração pública regional. Exatamente, que são valores bastante significativos, porque há setores como a saúde, a educação ou a própria proteção social que têm corpos profissionais bastante extensos e parece-me que, e eu nunca não tenho ouvido o Governo manifestar-se nesse sentido, de apostar na qualificação contínua, na formação contínua, na manutenção, na reciclagem, se quiserem, na atualização dos nossos... Training on job. Exatamente, porque nós não podemos, e sendo um objetivo do Plano de Orçamento para 2019, a qualidade dos serviços de saúde, nós não podemos atingir qualidade, por exemplo, nos serviços de saúde apenas preocupados com a dívida dos hospitais. Nós temos que também nos preocupar com a qualidade do serviço que é prestado, nomeadamente dar oportunidades, eu sei que nessa área há carência, investir na especialização dos enfermeiros através dos recursos que a região tem, portanto, financiar essas especializações, portanto, dar oportunidade, porque há muitos enfermeiros que vão ao continente tirar as suas especializações porque não têm a oportunidade de a fazer na região. É preciso qualificar o atendimento e o acolhimento. Fala-se por vezes na área do turismo da saúde e para se ter turismo de saúde é preciso que as nossas instituições de saúde tenham um atendimento qualificado e aí até saúde uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda na Assembleia da República de colocar nos hospitais intérpretes tradutores de língua gestual, ou seja, a reduzir as desigualdades de alguns públicos que não têm o acesso igual aos demais cidadãos. São pequeninas as chegas, mas há que trabalhar o acolhimento e o atendimento. Nós sabemos que temos um problema ainda com uma dificuldade... Piedade, eu posso interromper. Olhando para o plano e orçamento, nós não vemos que a questão da saúde seja uma prioridade. Não, é uma prioridade em termos financeiros. Há mais de 10 milhões para a saúde. É business as usual. Pronto, e a questão é isso que eu estou dizendo. Nós temos recursos humanos porque que precisam ser investidos. Não é possível resolver os problemas da saúde e, sobretudo, os problemas da acessibilidade ao Serviço Regional de Saúde. Os problemas das assimetrias de desempenho nos hospitais da região. Só para a gente perceber o que é que se está a falar. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada está, neste momento, a fazer cirurgias de recuperação das listas de espera de 2014. O Hospital do Divino Espírito Santo, na Terceira, está a recuperar cirurgia... De Santo Espírito, na Terceira, perdão, está a recuperar cirurgias de 2011. Há aqui um gap, uma diferença brutal no tratamento de cidadãos açorianos. A pergunta é, não era na altura, não era tempo deste plano de orçamento para 2019
ter aqui uma verba específica, adicional para os Mas a abrigos. questão que eu coloco é mais do que verba. Se por um lado nós temos os tais programas... Até porque verba ela tem aparecido, só que Pronto. depois Não, não, mas na a minha prática, questão é assim, é que- mas o que eu queria introduzir um dos aqui... grandes problemas da saúde na região é precisamente a desorçamentação. O que eu queria chamar aqui a atenção é que há muita criatividade nos tais programas para o tecido empresarial, muita criatividade em nomes que nós vimos para públicos específicos, dos 18 aos 24, os universitários, ou não sei o que, portanto, há uma série de pequeninos programas e quando se trata de qualificar e de atualizar os nossos funcionários públicos que trabalham na administração, Sim, é verdade. independentemente do que tu acabaste de dizer, Sim, é verdade, é verdade. É verdade que temos aqui um problema de falta de qualificação dos funcionários. Contratar mais anestesistas, contratar mais pessoal especializado para determinados setores para poder resolver questões, até subcontratar ou fazer protocolos com privados para que essas listas de espera possam ser ultrapassadas mais rapidamente, porque as salas de cirurgia não são às vezes em número suficiente ou têm que ser utilizadas quase a 24 horas para poderem fazer face às listas de espera. Mas por pode-se acaso da atenção, porque um dos problemas que há é da subutilização das Pronto, aumentar a dos sua blocos utilização operatórios. e eventualmente até, como já se aventou no passado, fazer protocolos com privados de forma a poder resolver com aquilo que o nosso líder do CDS faz muita questão de chamar a atenção, que é o autor do Vale Saúde, ou seja, das oportunidades para as pessoas poderem resolver a sua situação fora do Sistema Regional de Saúde. Portanto, essas soluções parecem-me que são necessárias, é preciso analisar essa situação, acho que é fundamental. Agora, não se pode descurar, como eu digo, porque inclusive foi uma das questões, por exemplo, vamos falar daqui a pouco do balanço dos 3 anos do Governo na República, mas numa sessão de perguntas que foram feitas ao Primeiro-Ministro e aos Ministros, uma das questões colocadas por uma aluna de Medicina foi exatamente a questão do burnout nas instituições de saúde, ou seja, há que pensar, há que cuidar de quem cuida, porque nós não podemos... Eu estou-me a rir porque eu acho que este plano de orçamento para 2019 é um plano de orçamento em burnout político já. E, portanto... Por exemplo, na área da saúde, a apresentação que o Sr. Secretário fez ontem sobre o plano de orçamento para 2019 foi muito mais fizemos do que o vamos fazer. Com certeza. Quer dizer, houve uma tentação de elencar algumas coisas que foram feitas no passado para branquear em todas as áreas governativas. 10 milhões de euros não tapam sequer o serviço da dívida da saúde à saúde, por exemplo. Não tapam. Aliás, é interessante nós vermos, já que estamos a falar aqui da dívida, é importante perceber também um outro dado e trazer aqui um outro dado para a nossa reflexão, que é a dívida global, isto é, das empresas públicas. O setor empresarial regional, da região diretamente, o setor administrativo e as responsabilidades, se quisermos aqui, as responsabilidades com parcerias público-privadas, representa neste momento 2.890 milhões de euros. Esta é a responsabilidade total da região, considerando também as parcerias público-privadas. E para se perceber o que é que isto representa em termos de PIB, é preciso dizer que em 4 anos isto cresceu. Em 2013 representava 62% do PIB. Em 2017, são os últimos dados disponíveis, representava 71,8% do PIB. Isto é, cresceu 9 pontos em apenas 4 anos. Portanto, a região está-se a endividar. O Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente do Governo dizem sempre, mas comparativamente com a Madeira, isto é muito pouco. Comparativamente com a dívida do Estado, é muito pouco. É verdade. Mas nós somos uma região pobre. Somos uma região pobre, com um PIB regional de pouco mais de 4 milhões de euros, com um PIB que representa 70% da média da União Europeia e com imensas dificuldades em resolver um conjunto de problemas. E estes montantes são de facto preocupantes. Aliás, a dívida global e as responsabilidades globais, da região são quase o valor do nosso PIB. Pronto. Há aqui de facto dados que são preocupantes e que revelam uma falta, por um lado, uma falta de estratégia económica diferente, uma falta de capacidade de resolver, de encontrar soluções novas para os problemas, como o caso da saúde. Não há, aliás, nós olhamos para aquilo que está no orçamento e que está no plano em matéria de saúde, e ao mesmo sempre mudam os valores, aumentam, este ano temos mais 10 milhões de euros, mas estes 10 milhões de euros não chegam para resolver os problemas porque os problemas têm que ser atacados de uma maneira completamente diferente. Nós certamente vamos voltar aos problemas do orçamento e da saúde, mas entre Verónicas, Chicoelinas e um grande passo de capote, São António Costa, Carlos César lá marcou pontos mais uma vez esta semana, com a votação
parcial do orçamento nacional e em jeito de balanço desses primeiros 3 anos de governo de PS geringonçado, a geringonça, tal como dizia António Costa, é uma geringonça nas funciona, não é verdade, Piedade? Exatamente, acho que esta palavra por acaso foi lançada pelo Paulo Portas em 2015, mas penso que foi utilizada na altura com caráter depreciativo, não foi para propriamente Paulo valorizar. Portas tem esse dom de ter umas tiradas que normalmente Ficam no Por ouvido. acaso não foi ele o inventor da expressão, foi Vasco Polivalente que inventou Exato, a expressão. mas depois ele utilizou isso no Parlamento e disse: a Exatamente. vossa manobra não é bem um governo, mas é uma geringonça. Exato. O certo é que esse termo ficou e hoje em dia até penso que o governo conseguiu dar-lhe um caráter positivo e até outros países europeus, outros países da Europa, têm olhado para essa solução como uma solução possível, ou uma solução que pode ter alguma viabilidade. Portanto, eu acho que Embora a Europa esteja cheia de soluções dessas já muito mais antigas do que a nossa geringonça, e até aqui na região nós vivemos uma situação parecida com essa entre 96 e 2000. Carlos César sabe bem como é que isso se faz. Portanto, acho que há aqui uma solução interessante e realmente estavas a dizer que houve aqui uma reviravolta no Parlamento na votação do que dizias respeito ao IVA das touradas. O certo é que também se pode dizer que foi um bocadinho acrobático a forma como o PSD e o CDS se juntaram ao PCP para alterar, e aliás alteraram a sua própria proposta de votação em relação a este assunto e votaram a redução de todos os espetáculos, independentemente de serem recinto fechado e recinto aberto, passaram todos para 6%, então ficou por omissão, ficaram todos incluídos no 6%, só deixaram de fora a pornografia, que foi o único que não foi afetado. E claro que já estamos ouvindo vozes negativas em relação aos espetáculos desportivos, que perguntam porque é que ficaram de fora em relação a esta decisão de baixar. Portanto, houve aqui realmente uma acrobacia, se quiserem, dos partidos mais à direita, que se juntaram com o partido mais à esquerda, que é o PCP, para votarem isso. Em relação ao Partido Socialista, como já era previsível, havia uma divisão interna dentro do grupo parlamentar do PS, aparentemente votaram 43 a favor da redução do IVA e 40 que votaram à manutenção do IVA a 13%. Quanto a Carlos César, eu acho que ele conseguiu marcar pontos no sentido que corporizou o mal-estar que havia dentro do grupo parlamentar em relação a este assunto e conseguir dar ali uma oportunidade com a liberdade de votação para que as duas sensibilidades pudessem vir ao de cima e não haver ali realmente uma tensão clara entre o grupo parlamentar e o governo. Eu não apesar de que toda a imprensa valoriza este sucesso, ou esta vitória, entre aspas, de Carlos César contra António Costa, na minha ótica, eu acho que isso é fazer a política como ela deve ser feita, com a devida arte de conseguir conciliar posições contrárias. E, no fundo, a política é isso, é conciliar... A arte possível. A arte possível. Eu acho que o Carlos César aqui conseguiu o possível, fazendo afirmar... Mas foi-lhe bem feito. E foi-lhe bem feito, na minha ótica, foi-lhe bem feito, porque conseguiu colocar o grupo parlamentar em sintonia com, com o seu próprio pensamento em relação a esta realidade. E o balanço desses 3 anos de geringonça? Assim, estes 3 anos de geringonça, desde logo eu acho que há aqui uma coisa, um dado que é na minha ótica, que é de louvar, que é a maneira como o Governo da República tem avaliado anualmente, ou tem feito o balanço anual da sua atividade. E tem procurado descentralizar sessões no país para dar oportunidade a que seja questionado. Talvez uma solução que poderia funcionar na região mais do que algumas visitas estatutárias. Penso que este figurino de colocar o governo perante a sociedade civil ou uma determinada organização, como aconteceu agora recentemente na Universidade do Minho, parece-me que é uma solução interessante, em que, segundo apresentou o reitor da Universidade, o governo não estava a par das perguntas, se estava, não sei, mas o reitor disse que não estava, e foram os estudantes da Universidade que questionaram o governo. E questionaram sobre 4 áreas, igualdade... Mas esse não devia ser um papel dos senhores deputados. Nós quando defendemos, e eu percebo a perspectiva da Piedade, mas nós quando defendemos a ida do governo ao terreno,
não é porque os seus deputados se demitem dessa função. Não. No fim de contas, nós vivemos uma democracia parlamentar, os seus deputados deviam fazer esse papel. E fazem. Né? Deviam ter ouvido os estudantes e levar ao Parlamento E fazem, não. Eu acho que o Parlamento não é um castelo de portas fechadas em que que dá exclusivo direito aos deputados de questionarem o governo. O governo é questionado, mais até se calhar aqui do que na região, porque tem um dia, de 15 em 15 dias, portanto o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento, vai submeter-se a esse tipo de perguntas. Esta outra fórmula é ao nível da sociedade, que o Nuno não gosta que se diga sociedade civil, mas digamos, é os cidadãos que no fundo têm um pensamento diário, que têm uma crítica permanente, que são capazes de conversar isso no café ou em casa, das decisões que o Governo vai tomando ou das medidas que são apresentadas pelo Governo e que nunca têm, ou raramente têm oportunidade, sobretudo no continente. Nós ainda temos aqui na região uma certa proximidade entre o cidadão eleitor, se quisermos, e o eleito, né? Mas a nível nacional há uma grande distância entre o país... Mas o problema não está precisamente nessa distância, nesse distanciamento entre o eleito e o eleitor. O eleito parece que já não vai junto do eleitor para beber, vai de 4 a 4 anos, quando é a altura de pedir o voto. E supostamente representa as necessidades e os anseios da população do seu círculo eleitoral quando está no Parlamento, juntamente, obviamente, com todos os demais deputados. Mas nem sempre tem a oportunidade, ou se calhar nem sempre consegue devolver à comunidade. Há deputados que o fazem, ou seja, prestam contas à comunidade que os elegeu e dizem o que é que conseguiram ou não conseguiram, mas nem sempre esse trabalho é feito e, de qualquer maneira, estamos aqui a falar do deputado em relação ao círculo eleitoral que o elegeu. O que nós aqui estamos a questionar e a valorizar é o governo ser confrontado com o cidadão comum sobre realidades que eles decidem e sobre aquela pergunta que nos apeteceria fazer ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa, ou ao Ministro da Educação, e que tem ali uma oportunidade de fazer. E muitas daquelas perguntas, mesmo sendo de estudantes da universidade, são, se calhar, muito semelhantes àquelas que nós faríamos se estivéssemos lá. E acho que foram perguntas interessantes na área da igualdade, da economia, da saúde e das relações externas. Eu, portanto, registrei algumas dos temas que foram abordados, algumas das medidas que, por exemplo, não ouvi falar no debate, como é o caso, por exemplo, de um reforço das residências universitárias, como resposta ao problema do alojamento local que está a comer muitos dos quartos que os estudantes alugavam para quando estão a estudar fora da sua zona de residência e, portanto, o Governo está atento a isso e está a transformar alguns edifícios até do Estado. Cada vez mais é preciso transformar as universidades naquilo que é conhecido no Reino Unido e nos Estados Unidos como campos onde as coisas estão integradas e as pessoas... E, portanto, achei que era uma medida interessante. A mesma questão se põe para a habitação social. É preciso que os governos tenham sensibilidade para essa questão. Muita habitação que estava relativamente degradada e que estava alocada ao aluguer de longa duração a pessoas com baixos rendimentos, está sendo difícil está sendo ocupada por alojamento local. Eu não deixei de anotar. Eu penso que da parte de Pedro Gomes o balanço dos 3 anos de geringonça não é coincidente com o da Piedade Lalanda. Pois, mas eu não ouvia Piedade fazer balanço nenhum. Eu via Piedade fazer um balanço. Eu via Piedade fazer simpaticamente e generosamente o balanço da forma como o Governo responde a perguntas de estudantes nas universidades e se desloca pelo país, enfim, a revelar o que vai fazendo na governação. Portanto, isso não é um balanço. Isso não é um balanço. E, portanto, isto é uma constatação de uma conduta governamental. Portanto, eu balanço não ouvi. Portanto, eu não sei mas é a constatação de uma coisa que a Piedade entende que foi bem feita por essa geringonça. Sim, mas que isso não... E que devia ser transportada para a região. Não traz mérito. Há 15 dias o Sr. Presidente do Governo fez um périplo pela Ilha de São Miguel e foi com encontro disso. É assim que posso dizer. Eu acho que a geringonça funcionou. Ponto número 1. Em quê? Funcionou enquanto solução governativa, portanto, inclusive... Do ponto de vista político da governação... E a prova é que as sondagens revelam que mais de 50% da população portuguesa votaria nos partidos que estão na geringonça, dos quais 37% do PS. Ou seja, conseguiram aumentar o nível de confiança por parte dos portugueses desde logo nas entidades, nas instituições políticas. Isso é um dado importante do Eurobarómetro. E outro aspecto, conseguiram potenciar o seu capital de eleitores através da forma como governaram. Esse é um aspecto número 1. Outro aspecto identificador.
sem dúvida que se baixou o déficit no país. Isso é uma realidade, está mais provada. Aliás, um comentador próximo do PSD, que é Marcos Mendes, elogiou a capacidade que este governo teve de baixar o déficit aos níveis que conseguiu. Então, esse é outro aspecto. Outro aspecto também que foi importante e que é muito e que vai contribuir muito para essa imagem positiva, essa confiança que o país tem neste momento, é a baixa do desemprego. Já falamos aqui há bocadinho que na região está acima do nível nacional. Sem dúvida que a baixa do desemprego a nível nacional foi uma mais-valia. Nós estávamos a ver o país a sangrar, a perder jovens a irem para o estrangeiro, a não ter emprego para oferecer, e neste momento a situação está-se a reverter. Não vamos, se calhar, conseguir reverter tudo, mas nós não nos podemos esquecer de que no período, e já agora, do governo CDS-PP e da troca presente em Portugal, nós perdemos muito de emprego ativo, muitos dos nossos ativos desapareceram. Portanto, houve aqui uma recuperação... Felizmente não perdemos o país. Podíamos ter perdido o país se fosse António Costa a governar durante esse período de tempo, se calhar tínhamos perdido o país. Não sei se podíamos, essa que é a grande diferença. Não sei se perdíamos o país, porque eu não acredito, Piedade, eu não acredito... O certo é que conseguimos recuperar alguns indicadores. Eu não acredito que nenhum Primeiro-Ministro, chame-se ele Pedro Passos Coelho, ou outro Primeiro-Ministro qualquer, toma as medidas que foram tomadas de ânimo leve e que durma bem à noite. Não toma, porque não é possível, porque as medidas que foram tomadas durante a Troika foram medidas de uma extraordinária dureza para toda a gente. Atingiram setores vitais da economia, tinham que parar, em algum momento. atingiram as pessoas, atingiram as empresas. Não havia maneira de fazer. Podemos aqui discutir, agora olhando retrospectivamente, dizer, bem, podia não ser daquela maneira, podia ser mais suave aqui, mais suave. Pedro, vamos convir aqui um aspecto. Eu concordo contigo. O que é verdade é que a dureza nem sequer foi uma dureza de iniciativa própria, foi uma dureza imposta pelos credores que nos emprestaram dinheiro e disseram, nós emprestamos nesta condição. Nestas condições. Eu concordo contigo e eu acho primeiro aspecto que é sempre... Mas há um aspecto que eu queria dizer aí, e já vais continuar, é que paralelamente a essas medidas... Eu poder fazer um balançozinho da geringonça, não é? Mas paralelamente a essas medidas que eram necessárias e que eram duras de concretizar, houve uma mensagem que foi passada nesse tempo, que era os portugueses gastam mais do que podem. São gastadores, estão acima das suas possibilidades. E gastaram, é um facto. Mas o que é verdade é que o país continua a gastar acima das suas possibilidades. Esse é que é o problema. Mas como é que tu provas isso? Piedade, criou-se a ilusão de que está tudo bem. Não está tudo bem. Este é o governo do otimismo encartado. A verdade é esta. 3 anos de geringonça, o António Costa tem um mérito político inegável. Conseguiu, não ganhando as eleições, conseguiu construir uma solução política que permitiu governar em estabilidade durante 3 anos. É um mérito político e é um talento político que António Costa tem, de facto. É verdade. E rompeu... Com um dedinho importante de Carlos César. Com certeza. Rompeu com a ideia do arco da governação. O arco da governação desapareceu. Porque havia partidos que não entravam numa solução governativa, estando ou não estando no governo, apoiando ou não. O PCP votou sempre contra todos os orçamentos de Estado, com exceção agora dos últimos 3 orçamentos de Estado, da geringonça. Sempre votou, historicamente, em 40 anos votou sempre contra todos. Só que essa não é uma solução do governo, essa é uma solução... Não, é uma solução do governo que tem um apoio parlamentar. É um governo do Partido Socialista. É um governo do Partido Socialista que tem 3 acordos de incidência parlamentar, perdão, 4 com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com os Verdes e com o PAN. 4 acordos de incidência parlamentar, negociados separadamente e negociados de modo continuado e em separado. Pronto, é uma habilidade política, é talento político. Agora, esta solução governativa provou que conseguiu construir uma solução estável de governo. É verdade. Mas os problemas do país resolveram-se, para além daquela famosa frase de que vamos reverter a austeridade. Reverteu-se a austeridade em quê? Enfim, em alguns aspectos emblemáticos. Voltou-se a aumentar os funcionários públicos, voltaram a eliminaram-se os cortes das pensões, em algumas áreas da Seguridade Social, no dia a seguir à tomada de posse do governo, a privatização da TAP já não foi privatização, o Estado assumiu as dívidas da TAP e deu controle aos privados. Isto é que são as soluções que António Costa tem adotado. E se formos ver do ponto de vista económico, é verdade que o PIB subiu, e ainda bem que subiu, porque a economia cresceu. Mas o que é verdade também é que não podemos esquecer que o governo beneficiou de uma conjuntura económica europeia favorável, de uma compra massiva de dívida por parte do Banco Central Europeu, que vai acabar. Aliás, o próprio Ministro das Finanças já o disse publicamente, e já o escreveu em um artigo de opinião recentemente publicado. Nesse dia, as coisas vão piorar para o país. E o que é verdade é que as finanças públicas não estão preparadas para esse dia, para o dia que há de vir. Estamos a portar-nos como se tudo estivesse bem. Alegria, contentamento, fingimento internamente. O PCP finge que não tem dúvidas nenhumas.
O Bloco de Esquerda finge que está tudo bem porque vai aprovando umas medidas no orçamento para rentabilizar eleitoralmente. O PCP finge que já não discute as imposições de Bruxelas e que não está contra o Tratado Europeu. Toda a gente finge. O Governo da República finge perante Bruxelas que está a cumprir as metas quando verdadeiramente não está a cumprir meta nenhuma. Pronto, temos aqui um fingimento que os portugueses vão pagar caro. Pedro, eu não quero ser arauto da desgraça e dizer que no próximo ano isto vai piorar, mas nos próximos 3 anos nós vamos pagar a fatura desta geringonça e vai ser uma fatura pesada e queira Deus que não tenha que ser outra vez com Pedro, um peso tremendo. Há um episódio que vai acontecer nesses próximos 3 anos, que são as eleições. E o país vai decidir, escolher o que é que entende fazer no futuro. Se essa alucinação em que tu dizes que estamos a viver... A expressão é tua, não é minha. Não disse que era uma alucinação. Disseste que era tudo uma mentira e tudo uma falsidade. Não, também não disse. Era um fingimento, não é a mesma coisa. Pronto, não é mentira, falsidade, fingimento. As palavras são importantes. As palavras são importantes. Se esse fingimento, usando a tua palavra, se esse fingimento é consciente por parte dos eleitores, obviamente que eles vão demonstrar e vão manifestar o seu descontentamento. Pelo contrário, vão manifestar o seu agrado. Ou vão manifestar o seu agrado, ou vão confrontar propostas diferenciadas, porque é isso que constitui a democracia, é ouvir alternativas, ouvir soluções para o país que sejam mais viáveis, soluções para os problemas que sejam mais concretas, objetivas e que não sejam fingidas, e os portugueses irão com certeza fazer uma escolha consciente. Agora, daqui estás a prever, daqui a 3 anos, quer dizer, tu estás a prever que esta geringonça vai se manter no governo, vai continuar a governar o país a partir de 2019. Não, eu estou a partir do pressuposto que tu estás a partir, que é que as sondagens indicam que se as eleições fossem hoje, o PS ganhava as eleições. Não, o PS ganharia com esta... naturalmente, repetindo uma solução de incidência parlamentar. Eu não acredito que António Costa, se ganhar as eleições de 2019, vá mudar de política. Vai continuar tudo na mesma. Porque se ganhar sozinho, provavelmente até pode mudar. É o mais fácil, é o mais sedutor. É o mais sedutor para todos. É mais sedutor para ele. Mas a Piedade acabou de dizer uma coisa que me parece importante. Se ganhar sozinho, até pode ser que faça diferente. Sim. Isto quer dizer que esses acordos de incidência parlamentar obrigam a que os governos tomem medidas mais suaves, digamos, para usar assim uma expressão simples. Todos os acordos de incidência governamental, todos os governos de coligação pressupõem justamente isso, negociação com os parceiros. Sempre. O PSD fez isso com o CDS quando esteve no governo, o PS faz isso com os seus parceiros no Parlamento para negociar todas as medidas que quer ver aprovadas. E às vezes tem sobressaltos, como aconteceu neste orçamento, nas votações do orçamento, em que se formam ali oscilações conjunturais em que o PSD e o CDS votam com o PCP ou votam com o Bloco de Esquerda para uma solução diferente. Portanto, há uma geometria variável que obriga a um exercício permanente de negociação, mas isto é assim. Esse exercício permanente de negociação, o Sr. Presidente da República essa semana falava da crise da comunicação social, que periga a democracia, periga as liberdades individuais e periga, no fim de contas, o regime. Essa instabilidade parlamentar que acaba por resultar da forma que nós a conhecemos nesses últimos 3 anos, acaba por ser um reforço da democracia, um reforço do debate democrático. Eu acho que sim. Aliás, a pluralidade a pluralidade de pensamento é sempre mais rica do que a unicidade do pensamento. Isso eu não vivi na ditadura, mas as eleições de partido único ou de lista única... Já éramos vivos na ditadura, qualquer um dos três. Mas não tinha consciência cívica do sistema político, claro. que estava em vigor, não fazia a mínima... Éramos demasiado jovens para isso. Não tinha essa noção clara e, portanto, mas li na história do nosso país de que havia listas únicas para se votar e que era obrigatório votar, porque senão isso teria consequências pessoais. Portanto, esse não é certamente um modelo que nós queremos, é um modelo de diversidade, é um modelo de pluralidade de pensamento e penso que, nesse sentido, aliás, o que nós temos que conter, na minha opinião, em Portugal, são as manifestações de extrema-direita, os nacionalismos exacerbados que, infelizmente, estão a acontecer no resto da Europa e Portugal é talvez dos poucos países onde ainda não há essa emergência de uma forma muito clara, porque isso sim é pôr em causa a própria democracia e, portanto, todos os partidos que dentro de um quadro democrático tenham assento no Parlamento e possam manifestar a sua posição em relação aos temas e aos
diplomas que estão ali em debate, para mim acho que isso é uma riqueza, claro que não é fácil, e por isso se elogia estas soluções governativas que tentam encontrar consensos permanentes com as várias forças políticas, mas isso nós também sabemos, e aliás vimos bem agora no orçamento da região para 2019, que o CDS-PP não se manifestou, por exemplo... Mas isso todos os anos há um filme... Para deixar a possibilidade de vir a votar... Entre Vasco Cordeiro e Artur Lima, todos os anos há um filme Sim, umas vezes que vai acabar com o voto favorável do plano que é o que o CDS faz, vota para contra o ter alguma orçamento. medida sua aprovada. Sim, emblemática, que depois o Governo não executa, ou executa mal, ou executa... Isto tem a ver com algumas foram executadas e continuam a compromissos ser que vêm de outros bandeiras. tempos. Eu não partilho da perspectiva... Tem que ser muito rápido. Da perspectiva que a piedade arranca, que é as maiorias absolutas são más, as minorias são boas. Não disse nada disso. Eu não disse que era má. Eu disse que há uma riqueza acrescida. Sim, agora, as maiorias parlamentares absolutas não são más. Depende do modo como essas maiorias são exercidas. São exercidas. Se são exercidas de uma maneira musculada, cilindrando todas as oposições e todas as propostas da oposição, naturalmente que não são boas, isto não é saudável para a democracia. Agora, se são maiorias que têm abertura, que de facto praticam um diálogo e um diálogo consequente do ponto de vista parlamentar, eu acho que a democracia ganha com isso. Quero só acrescentar uma frase para terminar, que é para dizer que, de facto, não há democracia sem liberdade de imprensa. E quando há erosão dos jornais, da imprensa, quando os jornais encerram, estão em risco de fechar, este é um problema para a democracia, é sinal que a democracia também está a fracassar e está a falhar. Então, Marcelo Rebelo de Sousa tem razão quando nos alerta para essa situação. Nós tínhamos mais um tema para essa semana, infelizmente o tempo, como eu uso dizer, é o único inimigo que ataca fugindo, e nós voltamos para a semana, já sabe, neste mesmo canal, e até lá, haja saúde. Pois não.